Oi, eu sou a Camila, sou engenheira agrônoma e trabalho com transgênicos há mais de 3 anos. E eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho dos benefícios que essa tecnologia traz para a agricultura e alguma perspectiva de futuro sobre isso também. Para quem não está muito familiarizado, a transgenia consiste em pegar um gene específico de uma espécie 1 e colocar no código genético da espécie 2. Então se escolhe um gene de interesse para colocar na segunda espécie que transforma aquela planta em algo mais interessante. E hoje isso está disponível no mercado com plantas para agricultura. Então, assim, hoje no mercado existem mais ou menos 7 culturas comerciais no mundo e no Brasil a gente tem 4 culturas principais aí liberadas para a cultura transgênica. E que elas são soja, milho, algodão e o feijão. Só que o feijão só com pesquisa mesmo, através da Embrapa, e ainda a gente não vê isso em larga escala comercial. Bom, e quanto às vantagens que eu poderia listar para vocês dos transgênicos, estaria aí, primeiro, a capacidade de aumentar a produção de grãos e aumentar a produção agrícola, aumentando então a quantidade de alimento disponível para a população mundial, reduzir os usos de agrotóxicos, então diminuindo as aplicações de agrotóxicos na lavoura, tornar os alimentos mais nutritivos e mais saudáveis e também criar novos medicamentos, novas terapias com transformação das plantas. Bom, mas hoje a gente está vivendo aí a primeira onda da transgenia ainda. Então, quando se fala em transgênico hoje, a gente conhece 2 tecnologias principais que estão disponíveis no mercado, que a gente vê realmente em nível comercial e em grande escala, que são aí, a primeira dela, que é a característica de tolerância a herbicida, e a outra é a característica de inseticida. E o que isso faz, essa primeira onda aí? Ela simplesmente protege mais as culturas. Então a primeira onda de transgênicos está nessa fase de proteção da cultura para que as intempéries, para que os agressores externos, tipo praga, plantas daninhas, tenham menos agressão em cima da lavoura que é comercial, que é a lavoura de interesse para a gente. Então a primeira dela, que foi a herbicida, que foi lançada no mundo aí, ela visava facilitar o controle de planta daninha na lavoura. Então a planta transgênica ficava resistente àquele herbicida escolhido lá, e aí aquela lavoura ficava com mais facilidade para controlar a planta daninha, fazendo com que tivesse menos competição entre plantas daninhas e a cultura de interesse, e tivesse mais aproveitamento dessa lavoura que estava plantada, que no caso que a gente tem hoje a soja, o milho e o algodão. Então imagina uma soja com a capacidade de ser tolerante a um herbicida, onde você pode aplicar aquele herbicida em cima dessa soja e a soja não vai morrer só as plantas daninhas que tem ao redor dela. Então fazer com que a competição fosse reduzida cada vez mais com as plantas daninhas, aumentando a produção. E hoje existem outras tecnologias com mais herbicidas resistentes aí. Antigamente só se tinha glifosato, mas hoje já foi lançado a glufosinato, a 2,4-D e a outros também. Então assim, essa é uma das tecnologias que veio para o mercado e ficou aí, porque veio com muito interesse para o comércio, porque os agricultores viram valor nessa tecnologia para facilitar a vida deles, e fez com que se reduzisse o uso de agrotóxicos, porque foi necessária a aplicação de um único herbicida que tivesse um controle maior nas plantas, coisa que os outros herbicidas que se usavam antes não tinham. Então se reduziu a aplicação de herbicida e também se reduziu o custo dessas lavouras. E além disso, permitiu com que existisse o plantio direto nessas áreas. Então, assim, muitas novas fronteiras agrícolas aí que começaram a ser cultivadas aconteceram por conta do plantio direto, por conta de permitir com que acontecesse o plantio direto nessas áreas. E o plantio direto, talvez vocês não tenham muito conhecimento aí na região, mas consiste em você plantar uma cultura, utilizar o herbicida para dessecar essa área e plantar uma outra cultura em cima. Então faz com que haja proteção do solo, aproveitando melhor a utilização da água, da chuva aí que chega no solo, então o solo consegue aproveitar melhor essa água, que não aconteça o escorrimento dessa água. Então o fato de existir a transgenia para isso ajudou esse fator também. E aí a outra tecnologia que eu falei para vocês, que era inseticida, que hoje também tem disponível no mercado, a gente tem basicamente hoje a tecnologia de BT disponível, então que é para o controle de lagartas aí, principalmente da cultura do milho, e agora vindo para a cultura da soja também.
Então essa é uma outra tecnologia que veio para proteger a cultura, veio proteger a lavoura contra uma praga que atacava a lavoura e fazia com que reduzisse as produtividades, reduzisse o nível de produção da lavoura. Então, assim como eu falei antes, é daquela primeira onda de proteção. Então, hoje a gente tem aí tecnologias funcionando no mercado para controle de lagartas. E para vocês entenderem um pouquinho melhor, então, essa tecnologia ela já existia. Então, assim, quando vem uma pessoa falar que transgênico causa problema, que pode causar algum problema para a saúde humana, o que for. Esse é um tipo de tecnologia que já se utilizava na agricultura antigamente, inclusive os agroecológicos e as pessoas que defendem a agricultura natural utilizavam o BT, que é o Bacillus thuringiensis, utilizavam isso com aplicação na agricultura. E o que aconteceu foi que se introduziu isso dentro da planta. Então, uma bactéria que faz o controle biológico das lagartas, porque ela libera uma toxina e faz esse controle, mata essas lagartas. Isso já se utilizava, o que aconteceu foi que se trouxe isso para dentro da genética da planta e a planta expressa essa proteína da bactéria dentro da planta. Então a lagarta come a folhinha lá da planta e controla a lagarta. A lagarta morre, então não causa dano na lavoura. Então isso não pode se criar aquele mito de que foi alguma coisa extraordinária que lançaram e que pode causar talvez algum problema para a saúde, porque já era utilizado e vem sendo utilizado há muitos anos. O que aconteceu foi a mudança da técnica de aplicação. Bom, e aí, para vocês entenderem o que vem aí no futuro, tem outras tecnologias sendo estudadas e sendo lançadas aí no mercado e que vão poder passar para a próxima onda de tecnologia de transgenia. Então, assim, uma das tecnologias que já foram lançadas nos Estados Unidos e provavelmente vem para o Brasil nos próximos anos, por exemplo, é uma transgenia que causa resistência seca na planta. Então, você chegar num local onde está com um problema de déficit hídrico, e que com pouca chuva faz com que essa planta fique um pouco mais resistente a isso e continua mantendo as produções, as altas produtividades, mesmo com falta de água. Também existem estudos com plantas que sejam mais ricas em vitamina A, em ferro, com produção de ômega 3, e aí entra nessas novas ondas aí e que podem trazer outros benefícios além da proteção só da cultura, e sim um benefício até na própria alimentação humana. E também é estudado hoje, e há muitos anos já vem sendo, a transgenia animal. Então vem sendo testado algumas introduções de novos genes em animais também, e um dos casos de mais sucesso que vem acontecendo, mas que ainda não acontece em escala comercial, por exemplo, é do salmão, onde eles introduzem um hormônio de crescimento, fazendo com que o peixe ele cresça e tenha um hábito de crescimento bem mais rápido do que o natural. Então fazendo com que a produção também seja mais rápida e maior. Mas para vocês entenderem, então, a transgenia ela vem de muitos anos já sendo estudada, são coisas que trazem benefícios já há bastante tempo para a agricultura. A gente vê realmente que a proteção das produtividades acontece. Os agricultores hoje são adeptos às tecnologias, eles veem o benefício, conseguem enxergar que realmente a transgenia, a tecnologia de organismos geneticamente modificados trouxeram mudanças extraordinárias para a agricultura porque protegeu mais as suas produtividades. E a gente sabe do desafio que a gente tem hoje de produzir alimento para muita gente que está nascendo, né? Então hoje a gente é mais de 7 bilhões de habitantes no mundo e a gente vai chegar daqui a alguns anos a 9 bilhões. Como é que a gente vai entregar alimento para toda essa população? Sendo que a gente já não tem mais muitas áreas para abrir, não tem mais muitas áreas novas para produzir. A gente tem que fazer com que aquela área que é plantada hoje produza mais alimento naquela mesma quantidade de terra. Então, o mesmo espaço utilizado tem que produzir mais alimento do que está sendo produzido hoje. Então, assim, a gente vê realmente que foi reduzido a aplicação de inseticida também. Essa transgenia de BT fez com que áreas onde eram feitas 6, 7 aplicações de inseticidas caíssem para até 0 aplicações. Então a qualidade de vida do agricultor também mudou muito, porque ele se permitiu a usar muito menos veneno na fazenda do que usava antes. Então são inúmeros benefícios que a gente já tem hoje e pelo que vocês viram existem muitos estudos ainda e que vão trazer mais benefícios ainda mais para o futuro. Uma coisa que intriga bastante é que os agroecológicos defendem a bandeira de que não deveria ter transgenia no Brasil hoje, porque essas tecnologias estão na mão de poucas empresas.
O que a gente precisa entender é, realmente são poucas empresas que pesquisam transgenia no mundo hoje, e essas empresas cobram por fazer isso, então elas cobram royalties em cima das tecnologias, mas o agricultor e a população em geral tem que entender que essas empresas fazem muitos investimentos em pesquisa e em estudo para poder lançar um produto. Então o agricultor paga o royalty para ter como resposta uma nova tecnologia, né? Uma nova solução para a sua lavoura. Então hoje ele paga por um serviço que a empresa está fazendo de pesquisa. Ela pesquisa, descobre as novas tecnologias, novos produtos e lança no mercado comercializando isso depois. E o agricultor paga em contrapartida o royalty para poder ter esses produtos disponíveis no mercado. Então não são instituições filantrópicas, ninguém faz isso de graça, as empresas cobram realmente, mas o agricultor tem em contrapartida um resultado muito bom em suas lavouras e um aumento de produtividade, aumento de renda, aumento de qualidade de vida como resultado disso tudo. E é isso, obrigado!